tudo bem? Eu sou Vanessa Cardoso, eu sou especialista em educação financeira e eu sou coach financeira. E hoje é a Conversa com a Van, que acontece todas as terças-feiras às 20h30 aqui no Instagram. Hoje nós vamos estar falando sobre organização financeira e como você começa a investir o seu dinheiro. Então fica comigo até o final que tem muito conteúdo de valor. Certo? Enquanto isso, nós vamos aguardando o pessoal que está entrando aqui na live. Boa noite, tudo bem, Ana, Gabriel, entrando aqui na nossa live. Vou estar chamando o pessoal aqui enquanto a gente faz esse aquecimento. Vamos chamar o pessoal, vamos convidar mais gente aqui para entrar na live. Ó, vamos lá. Vamos lá, chamando o pessoal. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje. Organize a sua vida financeira e comece a investir. Gente que tá entrando aqui, vocês sabiam que em Porto Alegre, olha, deve estar uns 8 graus, porque tá muito frio. Oi, Joãozinho, tudo bem? Tá frio aqui em Porto Alegre, né? Tem o pessoal do Rio lá. A Ana é do Rio, tu é do Rio, Ana? Diz pra gente onde é que tu é. E o Gabriel, não sei de onde é que é o Gabriel. Escreve aqui, Gabriel, da onde que tu fala com a gente. Vamos lá, e vamos chamar a gente pra entrar aqui nessa live. Agora vamos conversar. Brasília. Ai, a Ana é de Brasília, tá derretendo. Sim, o calor. Esse país é uma loucura, né? Eu tô cheia de roupa, eu tô até com um pelo aqui. Porque tá muito frio aqui em Porto Alegre, tá um horror. E olha, eu digo, né, se gaúcho sente frio é porque realmente tá frio, né? Olha, gente, que loucura. Olá, tudo bem, Dan? Dan, meu vizinho. Ah, sim, aí em Brasília é um deserto total, né? Gente, vamos chamando a gente pra entrar na live. Vamos lá, dar uma aquecida aí nessa noite fria aí de terça-feira. O Dan aqui, depois o Dan, coloca o arroba aí da tua esfirraria pro pessoal conhecer, que é muito boa a esfirra dele. Eu até fiz um story sexta-feira falando sobre as esfirras, os quibes, é uma delícia, assim, né? Agora que eu descobri que eu tenho um vizinho que faz esfirra e quibe, eu vou virar uma bola, de tanto pedir. Gente, então assim, ó, vamos lá começar com o nosso conteúdo da noite de hoje, tá? Nós vamos falar sobre organização financeira e começar a investir. Ó, por que as pessoas começam a pensar sobre organização financeira, tá? Primeiro, ou a pessoa já tem a cultura de se organizar financeiramente, ou é porque ela tá endividada, ela se perdeu em cheque especial, cartão de crédito, ou sobrou mais mês do que dinheiro, né? Porque às vezes sobra mês, sobra dias de mês, mas dinheiro mesmo tá curto, né? Então, geralmente é nessa hora que a pessoa se dá conta que ela precisa se organizar financeiramente. É numa situação de aperto, né? Que ela passa e que ela percebe que ela precisa se organizar financeiramente. Mas isso, na verdade, acontece com uma parcela da população, porque a maioria das pessoas, olha, 64% dos brasileiros estão endividados. E quando a gente fala endividados, não é um endividamento que não... endividamento de... as dívidas boas, né, que a gente pode falar, porque dívida boa é aquela que a gente ainda consegue estar pagando, mas os endividados, 64% dos brasileiros são os inadimplentes, os que não conseguem estar pagando as suas despesas. Então, esses é uma parcela bem grande da população, mais do que a metade. Então, isso já demonstra assim, o quanto a falta de organização financeira ela traz muitos reflexos negativos, né? Porque essa população dos 64%, né, dos brasileiros que estão inadimplentes, eles estão sem poder ter crédito no mercado, sem poder realizar alguma compra, eles começam a ficar cada vez mais na invisibilidade.
E aí, eu já vou aproveitar para falar outra coisa que eu ia falar depois. Oi, Karen, tudo bem? Tô aqui. Sabe por quê que os juros de empréstimo e cartão de crédito, eles são tão altos? São aquele absurdo de alto. Cartão de crédito chega a 260% ao ano, né? E cheque especial também. Olha, cheque especial eu nem sei quanto é que tá, mas eu acho que esse ano parece que ele reduziu e tá em 8% ao mês, que já é um monte. Eles são muito altos porque as pessoas devem muito. Como o índice de inadimplência é muito grande, o que faz o mercado na economia? Aumenta cada vez mais os juros, porque ele sabe que o risco de não receber é muito grande. Então, por isso que os juros, assim, principalmente de cheque especial e de cartão de crédito, são muito maiores, tá? E aí, tá, a pessoa se deu conta que ela quer se organizar financeiramente. Quero chamar a Vanessa para uma mentoria, mas não tô conseguindo e vou ter que agir por meios próprios. Por onde que eu começo? Primeiro, você vai ter que anotar todas as suas despesas, que é se aluguel, eu anotei aqui, anotar as despesas com moradia, com transporte, com alimentação, saúde, educação e cuidados especiais. Eu fiz um post aqui no Instagram sábado detalhando tudo que entra em cada um desses grupos: de moradia, de transporte, de alimentação, de saúde e de educação e de cuidados pessoais. Então, se você não viu o meu post no sábado, você pode, depois que terminar a live, entrar ali, que tá bem detalhado tudo que tá dentro de cada uma dessas categorias. Porque quando a gente fala em moradia, a gente tem que olhar a luz, a água, o gás, o valor do aluguel ou da prestação do financiamento, tudo que envolve as coisas que tem dentro da nossa casa, a manutenção da casa, é um grupo bem grande. O transporte, quando a gente olha para o transporte, quem anda de ônibus, colocar o valor da passagem de ônibus. Quem anda de carro, o gasto com gasolina, garagem, IPVA, manutenção do carro, seguro. Então, cada uma dessas categorias tem uma série de subcategorias ali dentro. E olhando aquele passo a passo que eu coloquei no post no Instagram, fica muito mais fácil de você se dar conta. Por quê? Tá? Por que é tão importante a gente organizar as nossas finanças e olhar o DPVAT também, e olhar cada um desses pontos, não só em grandes grupos, mas colocar as pequenas despesas ali, até com o ônibus que usou, né? Ou com o cachorro que foi na pet tomar banho. Porque o que acontece? Essas pequenas despesas é o que somam tão grande e o que faz com que o nosso dinheiro suma. E por isso que o dinheiro some, porque a gente não anota essas pequenas despesas. E essas pequenas despesas fazem com que a gente gaste muito. Então, tenha bastante atenção com essas pequenas despesas do dia a dia, tá? A gente considera pequenas, mas elas não são tão pequenas assim. Por exemplo, eu vou no mercado aqui próximo da minha casa, numa frequência assim, quase diária. E cada vez que eu vou ali é 20, 30 reais. 20, 30 reais. E aí vai somando isso no final da semana, vai somando isso no final do mês. Não é uma pequena despesa, né? É uma despesa que vai se tornando cada vez maior. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas despesas ali do dia a dia, né? Que a gente vai gastando e não se dá conta, tá? E aonde anotar, gente? Aonde anotar as suas despesas, tá? Anote ou numa planilha do Excel, quem tem facilidade de lidar com o computador. Eu tenho um modelo de planilha do Excel que quem me pede eu envio. Se quiserem, podem me chamar porque eu envio. Anote num caderno. Pode ter um caderno em casa e vai todos os meses ali, anota, sabe? Um aplicativo de celular. Mas assim, anote. Tenha como hábito anotar.
E isso não é chato. A gente pensa, poxa, que chato ter que anotar ou ter que me lembrar das coisas que eu gastei. Que chato, né? Gente, chato é ficar sem dinheiro no final do mês. Isso é chato. Chato não é organizar suas finanças, não. Então, assim, ó, eu sempre digo que ou uma vez ao dia, quem é meu aluno aí sabe, ou é uma vez ao dia, né? Ou uma vez na semana, para quem já tá um pouquinho mais organizado, pare e olhe para suas finanças. Sempre olhe para suas finanças. Acompanhe ali no aplicativo do celular, quem acompanha por ali, ou olhe lá no seu extrato. Tem gente que ainda tem o hábito de tirar um extrato no banco, né? Faça isso, mas assim, ó, tenha o hábito de olhar para suas finanças, porque se a gente não controla o nosso dinheiro ali, vai chegar lá no meio do mês e ele vai ter sumido, mas como meu dinheiro some, que horror, não sei o que, né? Só que sumiu por quê? Porque você não conseguiu se organizar. E não é que você não se organizou, você não sabia como se organizar. Mas se você tá nessa live ou você tá assistindo a gravação é porque você tá precisando, né, se organizar. Então, atente-se a isso, tá? E eu novamente vou repetir. Tem ali naquele post que eu fiz no sábado, ali no meu Instagram, falando sobre todas essas categorias grandes para você organizar a sua vida financeira e as subcategorias dentro de cada uma, tá? Porque tem uma coisa assim que é tão importante, a gente não se dá conta de como ter um animal de estimação gasta, né, gente? E assim, ó, aqui na minha casa, nossa, assim, ó, o cachorro come, que é uma coisa. Aí o cachorro come, fica doente. Aquele até não sai pra tomar banho, mas tem muitas casas que eles saem pra tomar banho. Então, assim, ó, é uma despesa que somada dá um monte, né? Então, é quase a despesa de uma pessoa ali. Então, isso é muito importante anotar, porque quando se vê, tu gastou um monte ali em pet, em alimentação do teu pet, e é um orçamento que tem que constar, tá? Isso, organização financeira, é olhar para o seu orçamento familiar, certo? Aí você pegou, colocou todas as suas despesas lá, tá bonitinho, tá lindo, tá controlando, né? Só que ainda tem aquela dívida que estão lhe ligando e você finge que não vê, porque quando começam a ligar muito, a gente finge que não vê, né? Começa a ligar e a instituição que tá querendo receber, que você não conseguiu pagar, e aí aquela função e você tá nervoso com aquilo, porque quem deve ficar nervoso, porque as ligações são tantas. Pessoal aí que tá me assistindo deve estar... Alguém se identificou. As ligações são tantas que, na verdade, eles agem no nosso emocional, né? É pra prejudicar o nosso psicológico, pra nos abalar. E aí isso faz com que crie uma fragilidade e a gente diga, eu vou pagar. Tipo, nem tem dinheiro, mas vai pagar. Então, né, segura aí. Então, por isso... E tem muitos casos que eu atendo que tem essa função, né? Que a gente cria uma estratégia para sair dessa função das ligações e como lidar com isso, porque isso também tem a ver com o emocional, tá, gente? E dinheiro é emocional também, né? Mas agora que eu tô falando dessas ligações de cobrança, então a gente tem que criar estratégias para como sair desse endividamento. E um dos passos é fazer contato e saber qual o valor da sua dívida, né? Existem estratégias para reduzir esse valor, porque às vezes os juros são tão abusivos que você começou lá com uma dívida de R$1.000 e a dívida já tá em 7, 8 mil. Então, isso tudo tem estratégias para como lidar. Mas, tá, você organizou suas finanças, viu o que você tem de dívidas, e aí você vai pensar nas suas metas. Gente, isso aqui no financeiro, pra mim é uma das coisas mais importantes. O que você tem de metas? E as metas, quando a gente pensa, não é só em curto prazo, não é só coisas muito grandes ou coisas muito pequenas. As metas é tudo. É tudo que eu quero conquistar. O que eu quero conquistar daqui a um ano? Daqui a um ano eu quero comprar uma cama nova, porque a minha já não tá boa. Então, vamos pesquisar qual o valor das camas. Quando você quer comprar, vamos juntar o dinheiro mês a mês para quando você for comprar essa cama, você poder
dar esse valor à vista e ainda pedir desconto. Porque esse que é o melhor do à vista, tá? É pedir desconto e eles têm que dar. Boa noite, Umbutu. Boa noite, Andréia. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que tá entrando aqui. Carol, boa noite. Yara, Matheus, Karim, Ju, a minha mãe. Então, assim, ó, esse que é o pulo do gato, né? A gente inverter. Porque o que acontece? A gente tem muito costume de ir lá e... eu quero comprar um celular. Tá, mas o celular custa R$2.000. Mas eu não tenho R$2.000. Mas eu tenho R$2.000 de limite no meu cartão de crédito. Aí, ao invés de eu pegar e guardar R$2.000 para quando eu for lá comprar, eu ainda pagar à vista e pedir desconto, porque eu tenho que ganhar desconto, eu já vou explicar por quê. Eu pego e vou lá e passo meu cartão e pago em 15 vezes, várias vezes, né? Então, assim, ó, aí, o que aconteceu? Criei uma dívida enorme, nem sei se daqui a 15 meses eu ainda vou ter condições de pagar aquilo que eu me comprometi, mas eu fui imediato, eu fui impulsivo, fui lá e satisfiz uma vontade minha. Só que a educação financeira é justamente o contrário. Você planeja o que você quer comprar. É o contrário. Por isso que a gente fala tanto das metas. Porque o fato da gente planejar o que a gente tem que comprar faz com que a gente, quando vá comprar, consiga um desconto e tenha mais clareza do que a gente quer. E não saia comprando aí conforme o limite do cartão de crédito. Saia comprando com mais consciência, né, do objeto que a gente quer, tá? E quando eu falo, pessoal, do desconto, as instituições têm que nos dar desconto quando é à vista. Por quê? Porque quando a gente compra no cartão, ela tá pagando o percentual para a instituição financeira lá do cartão. Cada transação que passa um cartão de crédito, a instituição vai ganhar ali 2,99%, ou de 1,99% a 2,99% por transação, por vez que tu passou teu cartão ali. Então, no mínimo, a instituição tem que te dar esse desconto. No mínimo, porque ela já tá perdendo dinheiro lá. E você vai e tá pagando à vista, então ela, no mínimo, tem que te dar aquele desconto, né? E aí, enfim, quando a gente vai pedir, às vezes o pessoal é meio resistente, mas a gente sempre tem que insistir. Sempre tem que insistir, tá? Então, pensar nas nossas metas a curto prazo, quando a gente fala curto prazo, é 1 ano. Quando nós falamos metas a médio prazo, 5 anos, tá? E a longo prazo, 10 anos. Então, a gente tem que fazer um exercício. Já aproveitem o pessoal que tá aí na live para fazer um exercício de pensar o que você quer da sua vida no dia 1º de setembro de 2021. Vamos se projetar lá para 1º de setembro de 2021. Tá? Anota aí no papel que tiver ou coloca no bloco de notas no celular, enfim, vai pensando nisso. E para 1º de setembro de 2025, o que você quer da sua vida? Tá? Às vezes a gente pensa, tá longe, Vanessa, 2025. Gente, não tá longe. Os anos passam muito rápido. E se a gente deixar, a vida passa muito rápido. E sabe o que a gente fez? Nada, só dívidas. Então, por isso que eu tô aqui, pra a gente pensar no futuro, se projetar para o futuro. Para não ser engolido por dívidas, para não ser engolido pelos planos de qualquer outra pessoa e os nossos mesmos a gente não realizou. Pega essa visão. Fomos lá para os nossos planos em 5 anos. E os seus planos no dia 1º de setembro de 2030. Gente, 1º de setembro de 2030. O que você quer da sua vida? Exercício longo, né? A gente não tem o costume de pensar em longo prazo, mas em 10 anos, o que eu quero da minha vida? Porque, pensa junto comigo, tá? O nosso futuro, ele é feito no nosso presente.
E se você continuar com os mesmos hábitos que você está tendo hoje, fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje, como é que vai ser a sua vida daqui a 10 anos? Vai ser igual, se não pior. Ou vai ser muito boa, porque você está plantando coisas muito boas. Então faz essa análise, faz essa reflexão. Como é que está a sua vida hoje? O que você tem feito da sua vida? Porque o que você está plantando hoje é o que você vai colher lá no seu futuro, tá? Então faz esse exercício de pensar o que você quer para 2021, 2025 e 2030. E quando a gente pode falar em bens materiais, tá? Pode falar, em 2025 eu quero ter comprado um carro XYZ. Pode ser. Mas em 2025 eu quero terminar aquela faculdade. Em 2025, eu quero, me formar professora. Em 2025, eu quero me aposentar. Eu quero ter feito aquela viagem. Eu quero tanta coisa. Em 2030, o que eu quero? Eu quero, conquistar meu negócio próprio. Eu quero estar morando em outro lugar. Eu quero, enfim. A gente tem que voltar a ter o hábito de usar a nossa imaginação. E isso, assim, na especialização que eu fiz, tinha um professor, o Reinaldo Domingos. Quem quiser depois pesquisar ele aí no Instagram, ele tem Instagram, mas no YouTube, assim, ele tem um canal bem legal. Ele é PhD em Educação Financeira e ele é nosso professor na especialização, né? E ele fala muito sobre os sonhos. E assim, vamos combinar, né, gente? Eu ao longo da vida, eu fui perdendo essa capacidade de ficar sonhando. E ele fala que que é tão importante a gente voltar a sonhar. Usar a imaginação mesmo para as coisas que a gente quer. Porque quando a gente sonha, a gente se projeta naquele futuro. E aí, na educação financeira, a gente trabalha com pequenos objetivos para alcançar aquele sonho maior. E quando a gente tem um sonho... É tão engraçado que faz com que eu tenho um sonho, por exemplo, tá? Eu quero ser uma professora universitária, um exemplo, tá? E para mim ser uma professora universitária, eu tenho que fazer um mestrado. E o mestrado é um valor alto, né? Eu vi que dava, nem sei, vou chutar, sei lá, R$1.000 ao mês. E aí, com esses R$1.000 ao mês, se eu for investir no meu sonho, eu vou deixar de comprar tanta coisa que eu poderia estar gastando esses mesmos R$1.000 ao mês. Só que o que acontece? Eu acho muito caro. É muito longe, é muito assim, muito vago, é muito assim, longe de mim. Só que o que acontece? Esses mesmos R$1.000 que eu estaria pagando para fazer esse mestrado, que é o meu sonho, para mim ser professora universitária, ao invés de pagar o mestrado, eu tô pagando, tô pagando festa, eu tô pagando roupa, eu tô pagando qualquer bobagem, gastando os mesmos R$1.000. Então, por isso que a gente tem que ter essa clareza dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? Então, gente, vamos fazer esse exercício de voltar a sonhar. O que a Karen tá me dizendo aí, ó? Karen, olha as escolhas aí. Obrigada, Umbutu, tudo bem? Umbutu, eu vou te pedir pra te de novo colocar teu nome aqui, porque quando tu entra eu sempre peço e acabo esquecendo, desculpa, mas coloca o teu nome aqui pra me chamar pelo teu nome, tá? E aí, gente, fizemos esse exercício das metas. E aí, a gente vai começar a falar no que tá na moda. Eu digo que tá na moda falar de investimento, né? Tá muito na moda falar de investimento. O pessoal só quer investir. Aí todo mundo tem um monte de dúvida do que é investir, aquela função toda, né? Mas assim, o investimento, ele é um estado de consciência, né? Pra gente fazer o seu dinheiro render. Porque o que acontece, né? Eu falo isso enquanto brasileira e também com uma pessoa que está muito acostumada a viver ao contrário. Porque o que é? O brasileiro está acostumado a ir lá, pede um empréstimo, aquele dinheiro imediato, e aí ele paga juros por aquele dinheiro, né? Ele vai lá, pedir os R$500 de empréstimo e vai pagar, R$700. Esses são os juros.
Só que o investimento, ele é o contrário. Você ganha juros pelo dinheiro que você investe. É o contrário, né? Então, os investimentos, ele é o contrário, né, do que desse mercado de pagar os juros, né? A gente ganha juros investindo. Só que investir, gente, a gente tem que ter muita clareza, assim, ó, do porquê que a gente vai investir, tá? A gente não vai investir porque tá na moda. A gente não vai investir porque os influencers estão falando que investe tanto e você vai ficar rico e pá, né? Eu até hoje estava falando com um amigo meu, educador financeiro, sobre essa questão dos investimentos, né? E esse final de semana eu assisti um vídeo de um influencer de educação financeira que eu acompanho ele e aprendi muito com ele, ainda aprendo. E aí, não, só que às vezes eles falam umas coisas, gente, que assim, ó, não é vida real, tá? Não é vida real, é uma coisa totalmente fora. E dependendo das pessoas, caem naquilo, né? Realmente acredito. Era um vídeo que ele tava sendo entrevistado por 2 rapazes lá. E aí ele contando que ele tava investindo há 3 anos em renda... Não falou se era renda fixa ou variável. Ele estão investindo há 3 anos. Comecei investindo, sei lá, eu acho que era 50 mil. Agora não vou lembrar. Sei que ele começou investindo tipo 50 mil e 3 anos depois ele já tava com 18 milhões. E aí teve um cara lá que tava entrevistando ele, falou assim, ó, eu vou pegar o teu livro, vou ler tudo e vou aplicar tudo. Porque, gente, isso brilha os olhos de qualquer pessoa, né? Só que daí ele foi obrigado a esclarecer que o que ele fez, assim, não é assim, colocou 50 mil, depois tá ganhando 18 mil, depois tá te rendendo já lá 18 milhões. Não, ele colocou 50 mil e ele fez aportes mensais de 1 milhão, de 2 milhões. Então, assim, ó, outros aportes de 500 mil. Então, assim, né, daí realmente tu vai ter os 18 milhões. Então, gente, assim, ó, não é mágico, né? Eu sempre digo, investir não é mágico, né? Então, investir tem que ter clareza do que é investir, como investir o seu dinheiro, onde investir também é bem importante. E isso, euzinha agora já posso falar que eu já estou ensinando, porque eu tive por um bom tempo estudando, porque investimento é um conteúdo dentro da especialização de educação financeira, que é um conteúdo mais denso, que exige um olhar mais atento, né? E pra mim é um conteúdo muito novo, então eu tive que estudar e me dedicar muito mais do que certas pessoas que já estão acostumadas. E aí eu posso dizer, me dediquei, agora eu consigo falar com mais tranquilidade, né? Mas, assim, ó, eu acho que investir, a gente tem que sempre pensar o porquê que nós vamos investir, tá? Por que tu vai investir? Tu vai investir o quê, né? Tu vai investir a tua reserva de emergência, a tua reserva financeira. Vamos falar reserva financeira, porque quando a gente fala reserva de emergência, parece que já tá esperando uma tragédia. Vamos falar reserva financeira, que eu acho melhor. Cara, me soa melhor. Ou você vai investir o dinheiro para quando o seu filho for para a faculdade você ter dinheiro. E isso para mim é uma realidade, que já tem essa preocupação, né, bem mãe? Ou você vai investir para comprar um carro que você quer, ou você vai investir para comprar um apartamento, ou você vai investir para sua aposentadoria. Então, assim, ó, tem que saber o porquê você vai investir o seu dinheiro. O porquê, isso é muito claro, né? Porque o investimento, gente, para ele lhe render os juros, né, lhe render dinheiro, ele tem um tempo. E cada investimento tem o seu tempo conforme o seu objetivo. Seu investimento para aposentadoria, ele pode ser um investimento mais a longo prazo, que não precisa ter uma liquidez diária. Tipo assim, aconteceu uma situação bem grave lá, que você precisa de dinheiro hoje. Não vai ser nesse investimento a longo prazo que você vai pegar. Tem que ser um investimento com liquidez diária, que a gente chama. Liquidez seria o dinheiro vir rápido, tá? A grosso modo seria isso, o dinheiro vir rápido. E aí é um outro tipo de investimento. Então, por isso que tem que ter clareza do porquê que você quer investir, certo?
Você também tem que conhecer o seu perfil investidor, né? Como é que você é para investir? Você é conservador, você é moderado, você é mais arrojado, você vai lá, investe na bolsa e se a bolsa cair, você se mantém equilibrado, vendo seu dinheiro poder ser perdido, ou você ou você quer investir em algo que seja previsível do quanto você vai receber depois de um X tempo. Então isso tem que ter bastante clareza, né? E também saber que existe um tipo de investimentos em renda fixa e renda variável, né? E dentro de cada um desses grupos existem os subgrupos, digamos, né? E eles vão eles vão entrar conforme o seu objetivo, tá? E é muito importante também você saber que existem as várias corretoras, né? O pessoal também, ele fica muito preocupado achando que a corretora vai quebrar e tal, né? Mas, gente, não, assim, a corretora são todas cadastradas. São todas, não. Tem que sempre ver que a que você vai escolher está cadastrada lá no Banco Central. Existe uma companhia de investimentos, então você colocou na corretora Y e aconteceu um problema lá nessa corretora, o seu dinheiro, dependendo de qual investimento você escolher, o seu dinheiro vai estar dentro dessa companhia de investimentos, né? Então, assim, tem que ter bastante clareza de onde vai investir o seu dinheiro. Certo? Falei bastante, né? Pessoal, me façam perguntas, porque todo esse conteúdo que hoje eu tô colocando aqui de forma breve, ele vai estar na mentoria em grupo que eu abri, que vai iniciar na sexta-feira agora. E ela já tá com inscrições abertas. E essa mentoria, eu vou falar sobre tudo isso que eu tô falando aqui hoje na live, sobre organização financeira, sobre metas, sobre estratégias para endividamento, sobre como você começar a investir, identificar o seu perfil de investidor, onde mais ou menos, né, qual o seu objetivo para começar a investir. Então eu vou fazer essa mentoria em grupo, que vão ser 4 encontros durante o mês de setembro. Vai ser todas as sextas-feiras do mês de setembro, tá? No horário das 20 horas. O valor é bem baixinho e são só 6 vagas. São poucas vagas para que a gente possa estar interagindo melhor, tá? Então, as inscrições estão abertas. Quem tiver interesse, me chama no direct ou tem um grupo ali no WhatsApp. Mas também, eu sempre falo, né, que eu tenho um atendimento individual, né? A mentoria em educação financeira. E essa mentoria, ela é um acompanhamento, mas sempre no primeiro atendimento é gratuito, tá? Que é um momento onde você traz também as suas questões. Eu já aproveito e já dou algumas dicas, né? E algumas orientações de como você pode estar esclarecendo e melhorando a sua vida financeira. E também, gente, uma coisa que eu sempre falo, por que eu faço o primeiro atendimento gratuito da mentoria? Porque nem todos os casos que chegam para mim, eles são exatamente de educação financeira. Nem todos precisam de um acompanhamento de um educador financeiro. Às vezes, antes de ter um educador financeiro, as pessoas precisam de um terapeuta, de um outro profissional que faça um outro trabalho que seja mais do âmbito emocional para depois estar olhando as questões financeiras. Por quê? Porque quando a pessoa tem um problema financeiro, um problema de endividamento muito sério, eu sempre procuro ter esse olhar da raiz do problema. E isso eu faço nesse primeiro atendimento. Eu posso fazer isso porque eu sou assistente social, eu tenho uma formação na área de humanas e eu sei reconhecer o que é a situação que a pessoa está vivenciando. Então eu tenho a minha questão ética, ela é muito forte nisso. E o meu objetivo, quanto educadora financeira, é muito mais ajudar as pessoas do que propriamente tá levando só uma vantagem financeira. É um trabalho, não posso negar que é um trabalho, mas o meu objetivo é ajudar as pessoas. Então, eu consigo hoje, assim, procuro ao máximo reconhecer a origem daquele problema financeiro.
Se a raiz é uma falta de organização financeira, foi algum momento em que a pessoa não conseguiu se organizar, é uma coisa. Mas se tem um fundo emocional, é outra. E aí não é comigo. Aí eu vou orientar que ela busque um outro profissional. E depois que ela estiver mais estabilizada, que ela venha me procurar, que aí sim a gente vai ter sucesso no nosso trabalho, tá? Então esse olhar, assim, eu sempre procuro ter bem afinado, assim, e bem apurado. Por isso que o primeiro atendimento é sempre gratuito, certo? Oi, Malu, oi, Dani, oi, Diego, oi, Fátima. Pessoal, tem alguma pergunta aí pra me fazer? Falei hoje bastante sobre organização financeira, sobre metas, a gente já projetou o futuro, a gente já falou por onde começar a investir, vamos indo longe, né? E também já falei sobre a mentoria, que está aberta as inscrições em grupo, e também sobre o atendimento individual que eu realizo, e a primeira consulta é sempre gratuita. Certo, pessoal? Então, quero saber se alguém quer entrar aqui ao vivo, fazer alguma alguma pergunta, ou se quiser fazer também alguma propaganda assim do seu negócio. Diego, se tu quiser entrar aqui para falar sobre o evento da família rica, pode ficar à vontade, tá? Entra aí e conta aqui pro pessoal brevemente, que tá aqui ao vivo com a gente na live, sobre o teu evento da família rica, que eu acho que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Ó, Diego, equilíbrio financeiro. O Diego, meu amigo aqui, educador financeiro, e tá fazendo um evento sobre a família rica. Ó, ele não vai entrar. Ó, o momento é o teu, X momento é seu. Tá, a gente não combinou antes também, né? Tá bem? Então tá, gente, é isso. Quem quer informações sobre a mentoria em grupo, ou entra no grupo do WhatsApp que tá ali na bio, no Instagram, ou me chama no direct que eu passo mais informações. E a mentoria também, ela individual, ela tá sempre aberta e eu tô sempre fazendo agendamento, só entrar em contato comigo. Certo? Gente, então esse foi o Conversa com a Van, que vai ser todas as terças-feiras aqui às 20h30 aqui no Instagram. Obrigada a todo mundo que esteve online aqui comigo. Um grande beijo para todo mundo e uma excelente semana. Qualquer dúvida, me chama ali no direct. Beijo!